E no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, o Marcos Pontes continua afirmando que a Terra é um globo, redonda. Ele não pode falar a verdade? Não, ele não pode falar. Se ele falar, ele é demitido, ele perde o emprego dele. Ele sabe, todos eles sabem, o real formato da Terra. O próprio Marcos Pontes, que na verdade nunca saiu da Terra, ele esteve na atmosfera baixa da Terra, ele sabe que existe algo errado nessa teoria. Só que como nem ele viu a Terra, porque ninguém consegue ver a Terra do alto, ninguém consegue. Eles conseguem ver o horizonte plano, conseguem ver a Terra de uma certa altitude, da mesma forma que nós vemos nessas filmagens dos balões, não, que são soltados na atmosfera, eles veem isso, um horizonte sempre plano, nivelado, da mesma forma que nós olhamos para o mar, sempre plano, né, nivelado, no espaço a mesma coisa. As camadas atmosféricas geram uma suave ilusão de ótica, de uma curvatura, mas é na própria camada atmosférica que isso acontece, não é na Terra. Então as pessoas acham que a Terra tem um pouquinho de curvatura devido às camadas atmosféricas e não ao próprio formato geológico da Terra. Isso é um engano. Então, Marcos Pontes, ele sabe da verdade. Já falaram para ele, todos eles sabem, e eles têm que ficar calados para não serem perseguidos, né? Eles seguem uma agenda, infelizmente. Mas tem outros ali que já falaram, né? General Heleno e outros ali sabem e já colocaram a boca no trombone em alguns momentos. Uma hora ou outra, isso vai ser revelado, não vai ter jeito. Como as estrelas giram para um lado no sul e para o lado contrário no norte. Porque não existe apenas um céu, existem vários céus, várias camadas e vários céus que se sobrepõem e giram, alguns em sentido horário, outros em sentido anti-horário. Nós vamos explicar isso no nosso próximo documentário, A Anomalia dos Astros. O hemisfério norte é totalmente diferente do hemisfério sul, nesse sentido, né? Não é só um céu que existe, não. As pessoas acham que existe só uma abóboda celeste, né? Mas são várias camadas e vários céus sobrepostos. Não é apenas um céu, não. Deus mostrou outros mundos a Moisés. Seria estas terras após o primeiro até o nono anel? Sim, não só a Moisés, mas existem várias passagens que Deus levava, inclusive Enoque também passou por essa experiência, no livro apócrifo de Enoque, isso é relatado. Ele viu sim as outras terras, os outros anéis. Isso aconteceu também com Urandir. Ele passou por essa experiência, né? Quando ele foi para a nave, ele viu os outros anéis, ele viu a terra lá do alto, viu como tudo foi feito. Então existem outros anéis, outros sóis, outros astros, cada anel com o seu sistema próprio, e tudo faz parte da Terra, do nosso plano material. A Terra, o sistema, é muito maior que a gente pensa. Então existem sim vários anéis, e isso está relatado na Bíblia e em outros textos antigos também, de pessoas que foram levadas a conhecer esses outros mundos, ou melhor, essas outras moradas que a casa do Pai contém. Não só físicas, mas dimensionais também. Alguns eram levados para outras dimensões da realidade e conheciam também essas outras realidades. O plano dimensional, com seus mundos dimensionais, e o plano dos 9 anéis aqui da Terra, na terceira dimensão, nos mundos paralelos. Se a Terra é convexa, como se explica o visual quando acontece um eclipse? Porque não é a Terra que faz sombra no Sol ou na Lua durante o eclipse. Existem outras possibilidades, outros astros, outras coisas que podem estar ali causando aquele sombreamento, aquela escuridão que cobre o Sol, a Lua. O que seriam esses astros? Já ouviram falar dos sóis negros, dos astros invisíveis, ultravioletas, infravermelho? São frequências de luz que nós não enxergamos a olho nu e nem com tecnologia normal. Agora, com certas lentes e certas câmeras é possível captar a presença desses objetos estranhos que existem aí, como se fossem astros desconhecidos para nós. De vez em quando esses astros passam na frente da Lua, do Sol e geram os eclipses. Mas não são só eles que causam os eclipses, existem outras anomalias que causam também esses fenômenos. Mas de maneira alguma é a sombra da Terra, né, na frente do Sol ou da Lua. Não, não é isso que acontece, tá? São outras coisas. No modelo da Terra convexa e plana, como fica o eixo da Terra em relação aos dois polos?
Não existe eixo da Terra. É um eixo imaginário. A própria ciência diz que existe um eixo imaginário. Mas como é que você consegue colocar um eixo em uma bola, em um globo que está flutuando no espaço? Como que você vai inclinar uma bola? Como que você vai colocar um eixo, inclinar uma bola, né? Para qual observador? Porque para o observador perceber um globo inclinado, ele tem que estar numa posição definida. Mas quem que vai definir essa posição para que o globo seja visto numa inclinação X ou Y? Não existe. Então, o eixo da Terra, na verdade, não condiz com a realidade. É uma forma de justificar um globo que não existe. Tá? A Terra é convexa. É uma grande plataforma, como se fosse um grande asteroide no espaço, e não é algo totalmente perfeito na sua conjuntura física. Ele tem uma deformidade, como se fosse uma grande rocha, mas ele é nivelado nas águas, na sua superfície. E existem muitas terras, muitos continentes espalhados, vários anéis que nós chamamos, né? E essas outras terras, esses outros anéis, contêm continentes, sóis, astros e sistemas dentro de cada mundo paralelo desse. Tudo dentro aqui da Terra. Então a Terra é muito grande, muito grande. Então o polo magnético aqui do primeiro anel, nós podemos entender que seria o polo norte. O polo norte seria o centro magnético da Terra. O verdadeiro centro magnético, seria o norte magnético, que faz referência ao polo sul, que seria a borda da Terra, aqui do primeiro anel. Então, toda a borda da Terra seria o polo sul. E o centro da Terra, hoje no Ártico, que está se deslocando para aqui próximo da América do Sul, né, seria o norte magnético da Terra, o polo norte. Então, é apenas uma referência eletromagnética. Não é um eixo da Terra que faz referência ao polo norte ou ao polo sul. Não. É o campo eletromagnético da Terra que gera essa referência, né? Na live, Os Mistérios da Antártida mostra as várias terras além, divididas por camadas de gelo. Quantas terras existem ao certo? E os continentes? Não sabemos quantas terras exatamente, porém sabemos que existem 9 anéis. Nestes 9 anéis existem vários continentes em cada um deles. Aqui no primeiro anel, não são apenas 5 continentes como nós conhecemos, existem mais pedaços de terra, desconhecidos, né? Nós já encontramos um deles, nós chamamos de Norte Maior, que está localizado lá acima da Sibéria, da Rússia, depois de um paredão de gelo que tem lá. Existe um continente oculto, tem vida, tem seres vivendo lá, outras raças, né? E que muitos ficaram conhecidos no passado, quando vieram para cá conquistar e explorar essa região, quando não havia aquele paredão de gelo. Eles ficaram conhecidos como os vikings, né? No passado, a raça nórdica, que veio dessas outras regiões, mas perderam o acesso de retorno para a terra deles. Então eles estão agora aqui, descendentes dos nórdicos, dos vikings, né, se espalharam aqui pelo primeiro anel. Até hoje existem muitos descendentes deles. Então, existem outras terras, outras raças, outros mundos paralelos, aqui mesmo na Terra, como eu expliquei. São 9 anéis, mas a quantidade de continentes ainda é desconhecido por nós, né? Interessante que esses 9 anéis, eles não estão no mesmo patamar horizontal de nivelamento de altitude. Eles estão, alguns um pouco acima do nosso aqui, outros um pouco abaixo, desnivelados, como se fossem realmente regiões, né, diferentes da Terra, não necessariamente no mesmo patamar, né, de nivelamento horizontal de altitude. Não, existem outras regiões e com altitudes diferenciadas. Isso é muito interessante.